Você recebeu o laudo do seu filho e lá estava escrito TEA nível 1, 2 ou 3. Nesse momento, parece que o mundo desaba nas nossas costas. E com ela, aparecem milhões de dúvidas e questionamentos de o que isso significa. Ele vai falar? Ele vai ser independente? Meu nome é Mariana Jungli, sou psicóloga infanto-juvenil e nesse vídeo quero falar para você sobre o nível 1, 2 e 3 que a gente vê dentro do espectro do autismo com base no que a ciência traz. E já te adianto de que nenhum nível vai definir quem o seu filho vai ser e quem ele é. O nível é apenas o nível de suporte que a criança precisa. Antigamente falávamos muito sobre autismo leve ou grave e hoje, através da ciência e do DSM, nós temos uma outra forma de chamar os níveis. Hoje nós chamamos de níveis 1, 2 e 3 de suporte. Isso significa que não é quanto mais nível, mais autismo aquela criança ou indivíduo tem. Então não é porque tem nível 3 que tem mais autismo, que tem nível 1 que tem menos autismo. O que significa, com base nesses níveis, é o nível de suporte. Então significa que a criança de nível 1 vai precisar de menos atendimento, por exemplo. A nível 2 vai precisar de mais adaptação e mais suporte, mais atendimentos, por exemplo, atendimentos psicológicos, fono. E o nível 3, mais suporte também. Então aqui nós estamos falando da quantidade de suporte que aquela criança precisa para desenvolver. Isso não significa que ela não vai desenvolver ou que ela tem mais ou menos autismo. Agora a gente vai estar passando então para falar sobre os níveis, de uma forma bem prática e também trazendo exemplos para vocês entenderem. O nível 1 é uma criança que consegue falar de forma funcional, porém ela tem dificuldade em entender piadas, gírias ou até sobre o tempo, ela tem dificuldade de entender esses termos. E aqui nós vamos ter a dor da família, que é o julgamento. Como o nível 1 ele não aparece tão drasticamente, você não consegue ver de uma forma tão fácil, acontece muito julgamento com a criança e com a família. As pessoas então vão dizer que é mal educado, que está fazendo birra, sendo que ali também existe uma dificuldade muito grande emocional. E no autismo 1, a gente trabalha muito a rigidez cognitiva e também as habilidades sociais. Um exemplo, então, para vocês entenderem, imagina uma criança que tira excelentes notas, mas se um colega, ele muda a regra de um jogo, a criança se desregula, quer gritar, quer brigar, não consegue entender e processar uma mudança. E é aqui onde a gente vai trabalhar, então, a flexibilidade cognitiva, para ajudar aquela criança a entender que nem sempre as coisas vão sair como a gente quer, e na maioria das vezes não sai. Agora a gente vai estar passando, então, para o nível 2 de suporte. No nível 2, a gente vai ver um atraso significativo na fala. Por exemplo, a criança, ela consegue pedir água, mas ela não consegue contar uma situação, contar uma história, ter uma conversa, uma troca. A gente também vai observar estereotipias, são comportamentos repetitivos para se autorregular. Eu vejo, que todos nós temos estereotipias. Então, tem pessoas que batem o pé quando estão nervosas, tem pessoas que enrolam o cabelo, tem pessoas que ficam assim na mão. Eu, por exemplo, falo e mexo muito a mão. Isso também é uma estereotipia, porque é uma forma de se regular. Mas as crianças, então, do nível 2, a gente vai ver esse atraso significativo na fala e também as estereotipias, fácil de visualizar. E aqui vamos ter um suporte essencial, tanto de fono, para trabalhar a comunicação, terapia ABA para ajudar a potencializar as habilidades da criança e seria essencial um mediador na escola para ajudar a criança a realizar as atividades com base no que ela está conseguindo naquele momento. E é uma criança que provavelmente vai precisar de ajuda para fazer transições, então para ir de casa para a escola pode ser que seja difícil para os pais e aqui é onde a gente também vai trabalhar com a criança. Nesse nível vamos trabalhar muita previsibilidade, comunicação para que diminua a ansiedade e a criança consiga se desenvolver. Mas enfim, cada criança ela vai ter também a sua avaliação para saber qual habilidade ela precisa desenvolver. E agora vamos falar então do nível 3 de suporte. Aqui a gente vai ver uma fala quase pouca ou sem fala. Talvez até precise de tablet para comunicação. Uma criança um pouco mais dependente que vai precisar de ajuda e onde os pais também sentem muito. É uma criança que vai precisar de ajuda para higiene, para alimentação, para alguma atividade. Essa criança, indivíduo, também pode apresentar agressividade devido à sua falta de comunicação. Por isso é tão importante fazermos terapia para que ajude a criança a se comunicar ou a pedir de alguma forma o que ela precisa. Porque a agressão, a autolesão, ela pode surgir a partir dessa falta de comunicação da criança. Porque assim, ela não consegue falar o que ela precisa e os adultos também não entendem. Então acaba que isso vai gerando conforme o tempo em uma agressão. E aqui é onde os pais também precisam de muito apoio. Apoio da família, um apoio emocional, porque é uma criança que vai
vai precisar de mais apoio, mais tempo, também acaba sendo cansativo para os pais. Mas nós sabemos que a ciência, ela traz que o cérebro, ele tem neuroplasticidade. Isso significa que ele pode desenvolver. Então, uma criança que não fala, ela pode aprender a falar. Uma criança que não escreve, pode aprender a escrever. É com base nas suas estimulações, por isso que é tão importante fazer terapia, para que a criança consiga desenvolver as habilidades necessárias. E nós também temos o conhecimento hoje de que dentro do autismo pode ser transitório entre os níveis. Isso significa que uma criança de nível 2 pode ir para o nível 1. Por quê? Porque com a terapia, desenvolvendo habilidades, conseguir falar melhor, vai conseguir se regular melhor, então ela consegue ter um suporte menor. Mas também pode acontecer o contrário. Uma criança nível 1 passar para o nível 2, por exemplo, sem suporte, em frente às telas, sem estímulo, ela pode acabar tendo prejuízos no seu desenvolvimento e vai precisar de mais suporte futuramente. Eu, como psicóloga, eu trabalho fazendo um plano individualizado para potencializar as habilidades de cada criança. Cada criança é diferente, por isso que o papel da psicóloga é importante para estar investigando as habilidades necessárias para ser desenvolvidas. E a criança aprende ainda mais quando ela tem mais tempo de estimulação, seja em casa, na terapia ou na escola. E uma coisa importante para você, para a gente estar finalizando esse vídeo, é para falar para que você não se apegue ao número do laudo. Então não é porque é nível 2 que o mundo acabou. Tente se apegar nas coisas que você pode fazer. Pode levar na terapia, pode dar uma estimulação em casa, pode potencializar a criança para que ela se desenvolva. Então o que é possível para você, porque isso sim vai fazer diferença para a sua criança. Se esse vídeo fez sentido para você, se você recebeu esse diagnóstico, deixo essas então as minhas dicas de primeira mão para você. Busque ajuda, busque um profissional que possa te ajudar nesse momento. Já se inscreve aqui no canal porque teremos mais vídeos sobre esse tema para te ajudar, para trazer temas práticos também. E me segue nas minhas redes sociais. É isso e até o próximo vídeo.